Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então, tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício aqui que fala o seguinte, ó. Efetue as operações indicadas, simplificando o resultado quando possível, tá? Então, ele quer que a gente efetue essas operações aqui e, no final, se for possível, a gente poder fazer a simplificação, tá? Então, a gente sempre vai ter que verificar se a simplificação é possível ou não, beleza? Então, aqui no nosso primeiro exercício, ele traz raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 mais 3 vezes raiz quadrada de 2, tá? Então, aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. São raízes irracionais, já na sua forma mais simples possível, tá? E não existe propriedade de raiz que envolva soma e subtração, tá? Então eu não consigo juntar essas raízes usando nenhum tipo de propriedade, tá? Entretanto, nessa sequência aqui de soma aqui, eu tenho duas raízes de 2 aparecendo, tá? Eu tenho raiz de 2 aparecendo aqui no primeiro termo e eu tenho a minha segunda raiz de 2 aparecendo aqui no meu terceiro termo, tá? Quando eu tenho essas raízes aqui, que são raízes idênticas, tá? E eu tenho soma ou subtração envolvida, eu consigo agrupar elas, tá? Porque no final eu tenho aqui o número 1 invisível aqui, tá? Que seria 1 vezes raiz de 2 mais 3 vezes raiz de 2, tá? Então, no final aqui nessa soma aqui, quantas raízes de 2 eu tenho? Eu tenho 1 aqui no começo e 3 aqui no final. Então, ao todo, eu tenho 4 raízes de 2, tá? Então, 1 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 é equivalente a eu falar que eu tenho 4 raiz de 2, tá? Esse raiz de 3 aqui, ele é único, eu não consigo fazer nada com ele, eu vou somar ele aqui, mais raiz de 3, tá? Então, eu peguei esse coeficiente aqui, ó, esse fator 1 e esse fator 3 aqui, que apareceu no primeiro e no terceiro termo da minha soma, e fiz a operação com eles, no caso aqui a soma, né? 1 aqui no primeiro, mais 3 aqui no último, eu fico com 4. 4 o quê? 4 raízes de 2, beleza? E eu só posso fazer isso porque são raízes idênticas, tranquilo? Então, a resposta final para o meu exercício aqui é 4 raiz de 2 mais 3. E já acabou o exercício. Tranquilo aqui? No exercício B, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes 3 vezes raiz de 2, tá? Aqui, ó, apesar de ser as mesmas raízes, só que eu tenho operações distintas sendo feitas aqui, tá? No primeiro eu tinha raízes sendo somadas, aqui eu tenho raízes sendo multiplicadas, tá? E quando eu tenho multiplicação de raízes, existem as propriedades que a gente pode estar aplicando, tá? Aqui, ó, eu vou estar efetuando aquela propriedade de juntar raiz, tá? Porque eu tenho raiz quadrada aqui com todo mundo. Então, eu tenho raiz quadrada aqui, eu tenho raiz quadrada aqui e eu tenho raiz quadrada aqui, tá? Então, como eu estou multiplicando todo mundo, eu posso escrever todo mundo dentro de uma única raiz, tá? Porém, eu não vou escrever todo mundo dentro de uma única raiz, tá? Eu só vou escrever essas duas raízes aqui, ó, raiz de 2, que está aqui no primeiro fator, e o raiz de 2, que está lá no último fator, tá? Por que que eu vou escrever apenas essas duas raízes em uma única? Porque vai ficar mais fácil a minha simplificação. Observe, o raiz de 3, eu não mexi com ele, então eu vou deixar o raiz de 3 aqui, ó. O vezes 3, eu também não mexi com ele. Eu vou deixar aqui. Essas duas raízes de 2 aqui, eu vou usar aquela propriedade de escrever tudo dentro de uma única raiz quadrada, porque é a raiz quadrada que eu tenho ali, né? É uma raiz de índice 2, então eu vou escrever todo mundo dentro de uma única raiz quadrada. Então, quando eu tenho uma multiplicação de raízes de mesmo índice, eu conservo o meu radical, conservo o meu índice e faço a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. Ou, se você preferir, 2 ao quadrado, que é a forma fatorada. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado elevado, perdão, raiz quadrada de 2 ao quadrado, tá? Eu tenho raiz quadrada com potência quadrada. Elas se anulam, elas se cancelam, tá?
Por isso que eu quis fazer apenas o primeiro aqui com o último aqui, o raiz de 2 com o raiz de 2, porque eu já visualizei que ia acontecer essa simplificação aqui, tá? Então, agora aqui sobrou o quê? O raiz de 3 vezes 3 vezes o 2. Agora é só multiplicar esses fatores aqui no lado de fora da minha raiz. 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6 raiz de 3. Beleza? Hoje, mas estava lá na parte de trás da minha raiz. Tanto faz, né? A ordem de uma multiplicação aqui, que você coloca os fatores, não vai alterar a sua resposta, tá? Então, raiz de 3 vezes 6 e 6 vezes raiz de 3 é exatamente a mesma coisa. Então, a resposta final para esse exercício aqui é 6 raiz de 3. Se você foi uma das pessoas que juntou todas as raízes, raiz de 2 com raiz de 3 com raiz de 2, todas em uma única raiz, a sua resposta final também vai ser essa. A única diferença é que você vai ter que fatorar depois o valor que ficou dentro da sua raiz, né? Provavelmente, se você multiplicou todo mundo, apareceu uma raiz quadrada de 12. Aí você vai ter que fatorar o 12 e na hora que você fatorar o 12, vai aparecer isso daqui. Beleza? Então, resposta final para o exercício é 6 raiz de 3. No exercício C, eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5 mais 3. Então, aqui eu tenho raiz de 5 que está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, aqui ó, eu vou aplicar uma distributiva desse raiz de 5 que está no lado de fora com todo mundo que está lá dentro, tá? Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, tá? Então, eu estou multiplicando raiz com o mesmo índice, então eu vou escrever todo mundo dentro de uma única raiz, no caso, raiz quadrada, e eu vou multiplicar os radicandos. 5 vezes 5 é 25 ou 25 ou 5 ao quadrado, tá? Eu vou escrever 5 aqui ao quadrado, justamente porque a forma fatorada é mais fácil de eu simplificar. E o raiz de 5 vezes 3 vai ser 3 raiz de 5. Aqui ficou positivo por causa de regrinha de sinal, né? Aqui, quando não tem nada na frente, é positivo. Então, mais com mais, dá mais. Então, aqui, ó, se você observar aqui, raiz quadrada com potência quadrada, elas se cancelam, elas se anulam. E aqui vai sobrar o 5 mais 3 vezes raiz de 5. Erro muito comum é o pessoal querer somar esse 3 com esse 5, mas você não pode somar. Por quê? Porque o 3 está somando com o 5 e o 3 ele está multiplicando a raiz de 5. Então, quem tem a prioridade aqui é a multiplicação. Então, primeiro você tem que resolver a multiplicação. Porém, 3 raiz de 5 é um número irracional na sua forma mais simples possível. Então, não tem o que você fazer aqui, tá? Então, esse 3 aqui não tem o que fazer com ele. Então, a sua resposta final para esse exercício vai ser justamente isso daqui. 5 mais 3 raiz de 5. Beleza? Então, resposta final para o exercício é 5 mais 3 raiz de 5. Show de bola. No exercício D, eu tenho a multiplicação da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, tá? Se você observar aqui dentro dos parênteses, eu tenho exatamente os mesmos valores. Raiz de 5, raiz de 10. No segundo parênteses, raiz de 5, raiz de 10. Só que em um parênteses eu estou somando, no outro parênteses eu estou subtraindo, tá? Isso daqui é um produto notável, o produto notável da soma pela diferença, ok? Então, você pode resolver esse exercício de duas formas. Aplicar a distributiva aqui em todo mundo. Então, pega esse raiz de 5, aplica a distributiva aqui. Pega esse menos raiz de 10, aplica a distributiva aqui, tá? Faz um monte de conta que você vai ter que fazer até chegar na sua resposta final, ou você usa justamente o fato de ser um produto notável, tá? Então, como que eu resolvo esse produto notável aqui? Esse produto notável aqui, que é o produto da soma pela diferença, a gente resolve da seguinte forma. Pega no parênteses que tem o sinal de negativo, você pega o primeiro ao quadrado, então seria raiz de 5 ao quadrado, então vou pegar o raiz de 5 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, que é raiz de 10 ao quadrado. Então, essa aqui é a forma rápida de você resolver um produto notável, tá?
Mas se você não lembrar disso, você pode aplicar a distributiva que você vai chegar na mesma resposta. E agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho uma raiz quadrada e uma potência quadrada. Se cancela. Eu tenho uma raiz quadrada com uma potência quadrada, que também se cancelam. Então, o que sobra aqui? Sobra o 5 menos 10. E 5 menos 10 é menos 5. E menos 5 é a resposta final. Então, é um exercício bem simplesinho, tá? Se você aplicar a distributiva, ele vai ficar um pouquinho mais longo, porque você vai ter que fazer muito mais conta. Só que a resposta final vai ser exatamente a mesma, tá? A técnica não altera a sua resposta. Beleza? No exercício E, eu também tenho um produto notável ali, né? No exercício E, eu tenho o quadrado da soma. Se você observar, todo mundo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. E dentro do parênteses eu tenho dois termos sendo somados. Então eu tenho o quadrado da soma, beleza? Uma forma de você resolver isso daqui é você abre a potência, né? E aplica a distributiva de novo, ou você usa os valores, as técnicas de produto notável aqui, no caso do quadrado da soma. E eu vou usar justamente a técnica do quadrado da soma por ser mais rápido, tá? Como que eu resolvo isso daqui? Da seguinte forma, a gente vai pegar o primeiro termo ao quadrado, então o primeiro termo é esse 2 raiz de 3, tá? Então vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado. Esse parênteses que eu coloquei aqui, ele é obrigatório, porque todo mundo tem que estar elevado ao quadrado, mas porque aqui eu tenho um sinal de mais, duas vezes esse 2 aqui, ele é da fórmula, duas vezes quem? O primeiro vezes o segundo. O primeiro termo que aparece do nosso enunciado, que é o 2 raiz de 3, vezes o segundo termo que aparece, que é o 1. Mais, porque aqui é sempre mais, o segundo termo ao quadrado. Então, o segundo termo que aparece lá é o número 1. Então, 1 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, mais, porque ali é mais, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Agora eu vou resolver essa conta aqui. Quando eu tenho isso daqui, tá, eu resolvo da seguinte forma. Lembra que esse parênteses aqui está falando que todo mundo está elevado ao quadrado, tá? Então, o 2 está elevado ao quadrado e o raiz de 3 também está elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é 4. Raiz de 3 elevado ao quadrado é 3, porque o raiz quadrada e a potência quadrada se cancelam. Mas, no segundo termo aqui, eu tenho um monte de multiplicação. Então, eu vou multiplicar número com número, raiz com raiz. Então, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Vezes raiz de 3, que eu só tenho raiz de 3 ali. Mais 1 ao quadrado é 1. Então, agora eu vou multiplicar aqui 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Mais 4 raiz de 3 mais 1. Agora aqui eu tenho uma soma aqui de 3 termos aqui. Eu vou pegar os termos que são puramente numéricos e vou estar juntando ele, tá? Então aqui eu vou pegar 12 com 1, 12 positivo e 1 positivo, me resulta em 13 positivo. 13 mais 4, raiz de 3. O raiz de 3 não tem mais o que simplificar, tá? E o 4 eu não posso somar com 13 justamente pelo mesmo argumento que eu falei lá no exercício C, tá? O 4 ele está multiplicando raiz de 3, então por isso que eu não posso somar o 4 com 13. Então a resposta final aqui do exercício E é 13 mais 4 raiz de 3. Tranquilo? No exercício F, eu também tenho um produto notável. Nesse caso aqui é o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é similar ao que a gente acabou de fazer no exercício E, tá? Ele só tem uma diferença ali em uma das passagens ali, tá? Então, como que a gente resolve o quadrado da diferença?
a gente faz o quadrado do primeiro, então é 3 raiz de 3 ao quadrado. Esse parênteses aqui é obrigatório, porque eu tenho 3 vezes raiz de 3, e tudo isso tem que estar elevado ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado, menos, porque aqui é menos, ó, então aqui que está a diferença. Lá eu coloquei um sinal de mais, ó. No exercício E eu coloquei um sinal de mais. Aqui eu vou colocar um sinal de menos. Por quê? Porque esse primeiro sinal que eu coloco, eu sempre vou copiar do parênteses, beleza? Então é menos, menos quem? 2 vezes, esse 2 aqui é da fórmula, então você vai ter que colocar esse 2 aqui sempre. 2 vezes quem? O primeiro, que é o 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, vezes o segundo. Quem é o segundo? O 2 raiz de 3. O 2 raiz de 3. Mais, porque aqui é sempre mais, independentemente do que tem dentro do parênteses, esse segundo sinal que eu coloco aqui é sempre um sinal de positivo, mais o segundo ao quadrado. Quem que é o segundo? É o 2 raiz de 3. Então, eu vou colocar entre parênteses, 2 raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Beleza? Agora eu vou resolver isso daqui, tá? Então, aqui na primeira parte aqui eu tenho 3 raiz de 3 ao quadrado, tudo isso está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, porque raiz quadrada e a potência quadrada se anulam, tá? No termo central, número com número, raiz com raiz. Então eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 2. Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais visível de enxergar, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 2. Então, isso aqui são os números que estão sendo multiplicados, beleza? Então, 2 vezes 3 vezes 2, tá? Vai resultar em 12, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, aqui vai dar 12, regra de sinal. Negativo com positivo dá negativo. Então, vai ficar menos 12. E aqui eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. Ó. Então, aqui eu vou fazer com uma outra cor aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3. Então, conserva a raiz, multiplica os radicandos. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Mais 2 vezes ninguém, porque o 2 está elevado ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado, 4, vezes 3, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Beleza? Então, aqui, esse segundo parênteses aqui, que apareceu no último termo, também está todo mundo elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Essa raiz quadrada com essa potência quadrada aqui se cancelam. Beleza? Então, elas se cancelam. Então, o que sobrou aqui para mim? Então, na próxima linha, eu vou fazer 3 vezes 9 dá 27, certo? Eu tenho o 12 vezes 3, menos 12 vezes 3, que dá menos 36, mais 4 vezes 3, que dá 12. Agora é só somar todo mundo, beleza? Então, 27 positivo menos 36 mais 12 resulta em 3. Tranquilo? Então, a resposta final aqui para o nosso exercício F é 3, tá? Então, você faz essas contas aqui e chega nesse valor. Se você usou outra técnica para resolver aqui a diferença não, o quadrado da diferença, tá? Não tem problema, desde que você tenha usado uma outra técnica de forma correta. De novo, se você usou uma técnica diferente, a técnica não vai influenciar na sua resposta. Se você usou uma técnica correta, a resposta final vai dar sempre certo, tá? Então, se você preferiu aplicar a distributiva aqui, por exemplo, tá? Também dá certo, tá? A distributiva não dá potência, mas abrir a potência, tá? No caso, fazer isso daqui, quer ver, ó? Então, uma outra forma seria fazer 3
raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Então, eu estou aplicando a potência. 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Aí você aplica a distributiva aqui assim, ó. Demora mais, mas você chega na mesma resposta que eu, tá? Então, isso daqui que se você fez, também está certo. E tem que chegar na mesma resposta que eu, tá? O que é errado, que eu vejo muita gente fazer, é aplicar distributiva de potência. Assim. Pessoal, potência não aplica distributiva, beleza? Então, essa distributiva aqui de pegar o 2, a potência 2, jogar aqui no 1, por exemplo, e a potência 2 jogar no 2 raiz de 3, isso aqui não está meio certo, isso aqui está muito errado, tá? Então, essa distributiva de potência não existe. Não existe distributiva de potência, ok? Beleza, então, exercício F a gente fez aqui, deu 3. Vamos para o próximo, que é o nosso exercício G. Então, aqui no nosso exercício G, a gente tem 5 raiz de 7 mais 3 raiz de 2, tudo isso vezes 5 raiz de 7 menos 3 raiz de 2. Então, perceba que, de novo, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, tá? Eu tenho dois parentes praticamente idênticos, a única coisa de diferente que tem aqui é o sinal. Um é o sinal de soma, o outro é o sinal de subtração. Então, toda vez que eu tenho dois parentes sendo multiplicados e a única diferença entre os parentes é um sinal de mais e um sinal de menos, isso daqui é o produto da soma pela diferença, tá? Se você quiser aplicar distributiva, pode, mas eu não vou aplicar distributiva. Eu vou fazer similar à que eu fiz lá no exercício D. Eu vou usar a técnica de produto notável. Qual que é a técnica? Pego o parênteses que tem um sinal de negativo e eu vou levar individualmente cada um dos termos ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte forma. 5 raiz de 7 ao quadrado, menos 3 parênteses, raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Todo mundo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, tanto do 5 raiz de 7 como do 3 raiz de 2. Beleza? Então, agora eu vou resolver isso, tá? Então, 5 ao quadrado é 25 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7, menos 3 elevado ao quadrado é 9, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2, ok? Agora eu vou fazer 25 vezes 7, 25 vezes 7 dá 175, dá 175, menos 2 vezes 9, 2 vezes 9, 18. Agora eu vou fazer 175 menos 18, vai dar 157. Perfeito? Então, resposta final para o nosso exercício é 157. Tranquilo? Exercício H. O exercício H, ele traz o seguinte enunciado: raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2, tá? Se você observar aqui nesse exercício, a gente tem multiplicação e divisão sendo envolvida. Então, eu posso usar propriedades aqui, tá? E no caso, eu tenho só raiz quadrada, tá? Então, é raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 2. Então, eu posso pegar todo mundo aqui e escrever sobre um único radical, porque existe aquela propriedade da multiplicação, que quando eu estou multiplicando, eu posso escrever todo mundo dentro de uma única raiz, e existe aquela propriedade da divisão, que quando eu estou dividindo raízes com o mesmo índice, eu também posso escrever todo mundo dentro de uma mesma raiz. Então, a propriedade é a mesma, independentemente se é multiplicação ou divisão. Então, eu posso escrever todo mundo dentro de uma única raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 vezes 8 dividido por 2. Beleza? 8
e 2 são números pares, então dá para simplificar o 8 com o 2. Na hora que eu faço essa simplificação, vai aparecer um raiz quadrada de 7 vezes 4 e 7 vezes 4, tá? É o famoso 28. Tá? Só que ao invés de eu fazer a multiplicação de 7 com 4, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui para vocês verem um outro jeito de você fazer. Tá? Se você olhar aqui, apareceu uma multiplicação e apareceu o número 4 e eu estou usando uma raiz quadrada. Se a gente ignorar o 7, raiz quadrada de 4 é uma raiz racional que todo mundo sabe calcular. Tá? Então, eu posso, ao invés de multiplicar isso, tá? Eu posso já resolver isso separadamente. Tá? É o contrário da propriedade que eu escrevo todo mundo dentro de uma mesma raiz. Tá? Então, quando eu tenho raízes, que nem apareceu aqui no nosso enunciado, raízes com o mesmo índice multiplicando, eu posso escrever dentro de uma mesma raiz. Quando eu tenho uma raiz e dentro dela, no radicando, existe uma multiplicação, eu posso separar ela em duas raízes, tá? Então, é equivalente a fazer isso daqui, ó. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 4. Ou seja, é o contrário da propriedade que a gente utiliza normalmente. Normalmente a gente tem uma multiplicação e a gente quer juntar essa multiplicação em uma única raiz. Agora eu estou fazendo meio que o contrário disso. Por quê? Porque aqui aparece uma raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 4 eu sei calcular. Tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 7, 7 é número primo. Então, não tem como calcular. Raiz quadrada de 7 é uma raiz irracional, tá? Não é uma raiz exata. Então, a gente deixa indicado aqui como raiz quadrada de 7 mesmo. Então, a resposta final para o nosso exercício H é 2 vezes raiz quadrada de 7. Então, essa daqui é a resposta final para o meu exercício I. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício I, tá? Que ele é similar ao exercício que a gente acabou de fazer, tá? Se você observar o exercício I, ele tem multiplicação e divisão e tem raízes do mesmo índice, sempre. É raiz quadrada em todos. É raiz quadrada de 3.125 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 125, tá? Então, eu posso escrever todo mundo aqui dentro de uma única raiz que vai estar multiplicando e dividindo, na mesma ordem que aparece lá no enunciado. Então, vai ficar 3.125 vezes 5, tudo isso dividido por 125. Beleza? Existe uma simplificação possível aqui, tá? 3.125, ele é divisível por 125. Então, existe uma divisão exata entre 3.125 por 125. 3.125 dividido por 125 dá 25. Beleza? Então, a resposta dessa simplificação aqui é 25. 25 vezes o 5, que eu não fiz nada com ele ainda, tá? Então, o 5 ainda está lá. E de novo, ó, apareceu um 25 aqui, que eu consigo calcular a raiz quadrada dele, tá? Então, seria análogo a fazer raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 5. E raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de 5, 5 é um número primo, né? Então, é uma raiz irracional. Resposta final para esse exercício é 5 raiz de 5. E acabou o exercício. Beleza? Tranquilo? Vamos então para o exercício J. No exercício J eu tenho uma fração onde no numerador eu tenho uma potência quadrada e no denominador eu tenho uma potência cúbica. Então, eu vou aplicar essa potência aqui para eliminar esse parênteses, tá? Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado
vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tá? Eu vou fazer detalhado esse daqui. Embaixo vai ficar raiz sexta de 2 ao quadrado, tá? Tudo isso elevado ao cubo, tá? Então, essa potência cúbica aqui eu consigo jogar dentro do meu radicando, tá? E vai ficar potência de potência. Então, vai ficar raiz sexta de 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, beleza? Por que que eu fiz desse jeito aqui, ó? Porque potência de potência eu multiplico os expoentes, tá? Então aqui, ó, vai ficar da seguinte forma. Eu já vou resolver aqui, né? 3 ao quadrado é 9, certo? Essa raiz quadrada e essa potência quadrada aqui dá para cancelar. Então sobra o 5 aqui. Tudo isso dividido por raiz sexta, de 2 elevado a 3 vezes 2, 6, tá? Então, ó, esse 2 e esse 3 aqui, como é potência de potência, eu aplico propriedade de potência e eu multiplico eles e faz aparecer esse 6 aqui. Qual é a vantagem de aparecer esse 6 aqui? Eu estou em uma raiz de índice 6. Então, índice 6 com expoente 6, eles se cancelam. Beleza? Dessa forma, eu vou ficar com a seguinte fração. 9 vezes 5, 45. Raiz sexta de 2 a sexta, cancela, cancela, é 2. 45 é um número ímpar e dividir por 2 não tem como, tá? Vai dar um número quebrado aqui. Se você quiser fazer um número decimal, tudo bem, pode fazer, não tem problema algum, tá? Só que resposta fracionária também é uma resposta. Então, eu já vou deixar aqui. É a fração irredutível, então essa resposta aqui já é uma resposta aceitável, tá? Se você quiser fazer 45 dividido por 2 e colocar que é 22,5, não tem problema algum, tá? Só que, se você fizer até aqui, já é uma resposta mais do que certa. Tranquilo? Então, exercício J feito. Vamos fazer o exercício K. O exercício K traz 1/4 de raiz quadrada de 48 mais meio de raiz quadrada de 243. Vamos fatorar o 48, vamos fatorar o 243 e simplificar essas raízes, beleza? Então, ó, eu vou vir aqui, um lado aqui, e vou fatorar o 48. Então, 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. O 243, então vamos lá. 243. 243 é ímpar, então não dá por 2, mas por 3 dá. Então, 243 por 3 dá 81. 81 por 3, 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Tá? Vamos olhar agora o nosso enunciado. O nosso enunciado está falando de raiz quadrada, tanto no 48 quanto no 243. Então, grupinhos de tamanho 2, então duplas. Cada dupla, o representante sai da raiz, tá? Então, eu consigo fazer uma dupla aqui, outra dupla aqui, e esse 3 aqui sobrou na minha raiz. Aqui eu faço uma dupla, outra dupla, e esse 3 sobrou na raiz. Então, aqui, ó, cada grupinho que eu peguei aqui, eu vou tirar das raízes, tá? Então, eu vou colocar o que já está aqui, que é 1/4. Então, 1/4 vezes... Eu fiz dois grupinhos aqui no 48. Então, vai sair um grupinho de 2, outro grupinho de 2.
No raiz de 48 vai sobrar um 3. Beleza? Então, resolvi essa parte aqui. Mais vai ficar 1 sobre 2. E aqui na minha raiz, o que que eu tenho? Dois grupinhos aqui, só que agora de 3. Então, vai ficar um 3 aqui, vezes um 3 aqui, raiz de 3. Beleza? Agora aqui, ó, eu vou fazer a seguinte simplificação, tá? Eu vou pegar esse 2 aqui e eu vou simplificar com o 4. E apenas esse 2 aqui que eu vou simplificar, tá? E vocês já vão entender o porquê, tá? Então, simplificando esse 2 aqui com 4, esse 2 aqui de cima desaparece. Então, em cima vai ficar 1 vezes 2 vezes raiz de 3. Então, 1 vezes 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. O 4 simplificado com 2 dá 2, tá? Ah, Geva, mas dá para simplificar o 2 com 2. Calma. Mais. Aqui no outro lado eu tenho 1 vezes 3 vezes 3 vezes raiz de 3. 1 vezes 3 vezes 3 dá 9. Vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Por que que eu não simplifiquei toda a fração do primeiro termo? Porque, perceba, eu tenho uma soma de fração. E quando eu tenho soma de fração, para eu somar a fração, eu preciso ter denominadores iguais. Tá? Então, ao invés de eu fazer a simplificação inteira para depois fazer o MMC, eu já fiz uma simplificação parcial do primeiro termo, justamente para eu ter o denominador que me agrada aqui, que me ajuda na hora de resolver esse exercício. Beleza? Então, perceba que quando eu fiz essa simplificação parcial, já deu o denominador 2. Tá? Agora que eu já tenho o denominador 2, basta eu fazer a soma da parte de cima. Então, 2 raiz de 3 mais 9 raiz de 3, 2 mais 9, 11. 11 raiz de 3. 11 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Se você observar aqui, essa fração já não tem mais nada o que fazer. A minha raiz já está na forma irredutível, 11 sobre 2 não tem o que simplificar. Então, aqui, chegou na parte final aqui do nosso exercício. E é a resposta final. Tranquilo? Beleza? Exercício L. Se a gente for fazer o nosso exercício L aqui, você vai observar que eu tenho raízes e não são raízes na sua forma simplificada, tá? Então, a gente vai ter que simplificar todo mundo que está aqui nessa raiz aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui com o 32. Vamos simplificar aqui o 32, fatorando ele, tá? Então, 32. Se a gente fatorar o 32 aqui, a gente vai ter 32 é par, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Beleza? O 50. 50 por 2 dá 25, por 2 não dá, então vamos por 5, que vai dar 5, e 5 vai dar 1. Beleza? E se a gente pegar o 8, será que cabe aqui? Vamos tentar fatorar o 8 aqui. Se a gente for fatorar o 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, fatorei todo mundo. No exercício, todo mundo é raiz quadrada. Então, se eu estou calculando raiz quadrada, eu tenho que pegar grupinhos de tamanho 2, duplas. Então, aqui eu consigo fazer uma dupla, duas duplas, e sobrou alguém aqui. Aqui eu tenho uma dupla e sobrou esse alguém aqui. E aqui no 8, eu tenho uma dupla e sobrou esse alguém aqui. Beleza? Então, eu vou reescrever o meu enunciado, só que agora usando a forma simplificada. Então, aqui o 32, que foi a primeira fatoração. Eu fiz dois grupinhos aqui de 2, então vai sair 2 vezes 2, vezes raiz quadrada de 2, que sobrou lá na minha fatoração. Menos, abre parênteses, o raiz quadrada de 50, eu fiz um grupinho de 5, então o 5 cai fora, certo?
o 5 cai fora e o 2 fica dentro da minha raiz. Então, 5 vezes raiz de 2. Mais, se você vê o 8 aqui, ó, no 8 eu fiz um grupinho de 2. Então, o 2 vai sair da minha raiz. Só que lá já tinha o 6, não tem problema. O 6 já está lá, multiplica o 2 que acabou de sair. E dentro da minha raiz vai ficar o 2 que sobrou lá dentro. O que eu vou fazer agora aqui no meu exercício L? Eu vou estar agrupando aqui, vou estar resolvendo essas continhas que foram me aparecendo aqui, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Então aqui vai ficar 4 raiz de 2 menos, abre parênteses, 5 raiz de 2 é 5 raiz de 2 mesmo, 5 raiz de 2, mais 6 vezes 2, 12 raiz de 2. Ok? Beleza. Agora eu vou resolver esse meu parênteses aqui. Então, 4 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 mais 12 raiz de 2 dá 17 raiz de 2. E 4 raiz de 2 menos 17 raiz de 2, isso aqui vai dar menos 13 raiz de 2. Então, esse daqui, ó, é o resultado final do meu exercício. Beleza? Então, raiz quadrada de 32 menos 50 mais 6 raiz de 8 é a mesma coisa que menos 13 raiz quadrada de 2. Show de bola? Tranquilo? Vamos então fazer o nosso exercício M. Exercício M, a gente tem menos nada, a gente tem 5 menos 3 raiz de 2 vezes 5 mais 3 raiz de 2. De novo, eu tenho o produto da soma pela diferença. Produto notável. Então, como que eu resolvo isso daqui mesmo? Eu pego aquele parênteses que tem um sinal de negativo e elevo individualmente cada um dos termos ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 3 vezes raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos lá. 5 ao quadrado é 25. Menos 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, se cancela. Raiz quadrada com potência quadrada, dá 2. Então, aqui vai ficar 25 menos 9 vezes 2, 18. E 25 menos 18 dá 7. Então, a resposta final para o meu exercício é 7. Perceba que se você usa a técnica de produto notável, o exercício fica bem mais curto, tá? Então, é sempre interessante você estar relembrando, revisando essas técnicas de produto, que ajuda bastante na hora de resolver o seu exercício. Beleza? Então, vamos agora resolver o exercício N. O exercício N eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 2. Então, aqui eu vou aplicar a boa e velha distributiva, ok? Porque esse raiz de 2 está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Como eu só tenho raiz quadrada, eu vou usar a propriedade, tá? Então, raiz quadrada, eu conservo a minha raiz quadrada e multiplico todo mundo dentro da minha raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 12 menos raiz quadrada de 2 vezes 2. Portanto, aqui vai ficar raiz quadrada de 24 menos raiz quadrada de 4. 24 eu tenho que fatorar porque ele não é uma resposta exata. Então, vai ficar 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Ok? Agora aqui, ó, como é raiz quadrada, eu vou pegar grupos de tamanho 2, duplas, e quem sobrou vai ficar na minha raiz. Raiz quadrada de 4 é uma resposta exata, então eu consigo calcular. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui na minha raiz quadrada de 24, esse grupinho de 2 aqui vai sair 1, 2, então vai ficar 2. Raiz quadrada de
Esse 2 e esse 3 sobrou. Então, eu vou multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 3, 6. Menos raiz quadrada de 4 é 2. Então, resposta final para o meu exercício é 2 raiz de 6 menos 2, tá? Então, essa resposta aqui é a resposta final para o nosso exercício. Se você quiser colocar na forma fatorada, também pode, tá? Que seria 2 vezes raiz de 6 menos 1. Só que não há necessidade, tá? Essa daqui já é uma resposta aceitável. Show de bola? Tranquilo? Vamos então para o nosso exercício O. No exercício O, eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 3, tudo isso elevado ao cubo, tá? Então, vamos aplicar o cubo em todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, eu apliquei esse cubo aqui nos valores. Então, eu coloquei um cubo aqui no meu 2 e um cubo aqui no meu radicando. Beleza? Raiz cúbica com potência cúbica, elas se cancelam. Ok? Então, show de bola. E agora ali eu vou resolver. 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 8 vezes 3. E 8 vezes 3 é 24. Então, acabou o exercício aqui também. Então, a resposta do exercício O é 24. Então, eu peguei a potência cúbica aqui e apliquei em todo mundo que estava na minha base. Então, ficou 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Potência cúbica com raiz cúbica se cancela. O 2 elevado ao cubo eu resolvi, que deu 8. Então, ficou 8 vezes 3, 24. E acabou o nosso exercício O. Vamos para o nosso exercício P. Exercício P tem 4 raízes e nenhuma na forma simplificada. Então, a gente vai ter que simplificar todos esses valores aí, tá? Então, vamos simplificar todo mundo, tá? Eu vou pegar esse espaço aqui da parte de baixo do exercício O que sobrou para fazer a fatoração aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com 18. Então, 18, vamos fatorar o 18. Jesus, ficou muito torto. Vamos fatorar o 18. 18 ele é par, dá para simplificar por 2. Então, aqui vai ser 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Fatorei aqui o 18. Vamos para o 75. Então, 75, fatora o 75. Então, 75 por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Beleza? Quem mais a gente tem ali? A gente tem o 32. Então, vamos fatorar o 32. 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. E por 2 dá 2. E por 2 dá 1. E tem o 27 ainda. Então, 27, vamos ver, 27 não é par, não dá por 2. 27 dá por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3 dá 1. Todos são raízes quadradas, então eu tenho que fazer grupos de tamanho 2. Então eu pego um grupo de tamanho 2 aqui, esse 2 sobrou. Eu pego um grupo de tamanho 2 aqui, uma dupla, esse 3 sobrou. Aqui eu consigo fazer uma dupla, duas duplas, esse 2 aqui sobrou. E aqui no 27 eu consigo fazer uma dupla aqui e esse 3 aqui sobrou. Então vamos lá, na ordem. Raiz quadrada de 18. Eu fiz uma dupla de 3, então esse 3 cai fora. O 2 que sobrou dentro da minha raiz. Então 3 raiz de 2. Mais raiz quadrada de 75. Aqui no 75 eu fiz uma dupla de 5, então o 5 cai fora da minha raiz.
E quem sobrou aqui foi um 3. Então, raiz quadrada de 3. Quem sobra fica dentro da raiz. Menos. No 32, saiu dois grupinhos aqui de 2. Então, saiu um 2 aqui e outro 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Sobrou quem? Um 2. Então, 4 raiz de 2. Mais. Aqui o 27 eu fiz um grupinho aqui com o 3, então ele sai da minha raiz, só que também sobrou um 3 lá dentro da minha raiz, então eu coloco aqui. Beleza? Então eu reescrevi o meu enunciado agora usando a forma simplificada de cada uma das raízes. Agora, todo mundo que for raiz cúbica eu vou agrupar, e todo mundo, raiz cúbica não, raiz quadrada de 3 eu vou agrupar, e todo mundo que for raiz quadrada de 2 eu vou estar agrupando também. Então, aqui eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 2 menos 4 raiz quadrada de 2. Então, aqui vai ficar menos raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho 5 raiz quadrada de 3, 5 raiz quadrada de 3, e lá no final eu tenho 3 raiz quadrada de 3. Então, 5 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3 dá 8 raiz quadrada de 3. Beleza? Então, só para deixar mais esteticamente bonito aqui, eu vou inverter esses termos aqui para não deixar esse sinal de negativo solto aqui na frente do raiz de 2, tá? Então, eu vou dar como resposta final 8 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Essa daqui é a resposta final. Geva, se eu parar aqui na linha de cima aqui, tá certo? Tá certo também, tá? Só que normalmente aqui fica estranho esse sinal de negativo já aqui no começo aqui, tá? Sendo que você pode deixar um sinal de positivo na frente, tá? Então, recapitulando aqui o que a gente fez. Eu peguei, aqui no caso aqui, eu peguei esse raiz 3 vezes raiz quadrada de 2 e juntei com esse menos 4 raiz quadrada de 2. Então, eu tenho 3 raiz de 2. Tiro 4 raiz de 2, eu fico devendo 1 raiz de 2. Ó, aqui é como se fosse menos 1 raiz de 2. Aqui depois eu peguei o 5 raiz quadrada de 3 com o 3 raiz quadrada de 3. 5 raiz quadrada de 3 com 3 raiz quadrada de 3 é 8 raiz quadrada de 3. E isso daqui já seria uma resposta final, tá? Porém, como esse sinal de negativo aqui na frente me incomoda, eu só dei a resposta final colocando o menos raiz de 2 aqui no final, por questão de estética mesmo, tá? Então, a minha resposta final é essa, mas se você tivesse parado aqui nessa linha, também estaria correto. Beleza? Então, a gente fez o exercício aqui, tá? Todos os exercícios, do A até o P, no detalhe aqui em cada um dos exercícios, beleza? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.